Vejamos então os nossos exercícios resolvidos do método da falsa posição. Lembrando que esse método ele difere do método da bisseção porque ele atualiza efetivamente os valores da aproximação da raiz, considerando os valores da função em x1 e em x2, o que não acontecia com o método da bisseção. Isso vai provocar uma evolução mais eficiente dos nossos cálculos. Então, hoje nós vamos resolver nessa aula com erro inferior a 1% essas duas equações, lembrando que na primeira equação nós estamos tratando de um logaritmo decimal e não de um logaritmo neperiano, como nós estávamos acostumados. Muito bem. Então, esse nosso primeiro exercício é x multiplicado pelo logaritmo decimal de x menos 1 igual a 0. Então, eu vou fazer aqui o meu isolamento da raiz, vou atribuir valores a x e observar o que acontece com f nessa fase, relembrando que eu não preciso do valor exato. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o zero não pertence ao domínio daquela função ali. Então, f de 1 é negativo, f de 2 também é negativo, f de 3 é positivo e f de 4 é positivo. Portanto, o meu intervalo de busca é o intervalo fechado 2, 3. Certo? Então, eu vou criar aqui o meu algoritmo, identificando a iteração 0, iteração 1, iteração 2. Então, aqui eu tenho os meus valores de x1, como eles variam, os valores de x2, como eles vão evoluir, o valor da aproximação da minha raiz xc, f de x1, f de x2, f de xc, lembrando que o sinal agora vai ser importante também, porque eu vou escolher que pedaço eu vou manter e que pedaço eu vou descartar. Isso vai continuar acontecendo porque este método não é um método auto-iniciável. Então, vamos concluindo aqui a nossa tabelinha. Lembrando, então, que na primeira iteração eu tenho apenas uma aproximação inicial. E aqui eu vou colocar, então, o meu intervalo de busca 2 e 3. Vou calcular f de 2 e é menos 0,39,794. Calculo f de 3, 0,43136. Com isso, lembrando aquela regrinha mnemônica, que é o produto dos extremos menos o produto dos meios, dividido por esta diferença entre f de x2 e f de x1. Certo? Então, aqui eu vou obter a minha primeira aproximação, que é 2,4798.
Com esse valor, evidentemente, eu posso calcular f de xc, que é menos 2,1886 vezes 10 elevado a menos 2. Nessa primeira iteração eu não posso calcular erro, mas posso sim, verificando que o sinal de f de xc é igual ao sinal de f de x1, descartar o valor de x1, substituindo ele por 2,4798, mantendo o valor 3, eu consigo determinar aqui menos, já estava determinado, na verdade, 1886 vezes 10 a menos 2, e f de 3 continua sendo, claro, 43,136. Com isso, eu determino uma nova aproximação de xc, que é 2,5050 menos 1,0164 vezes 10 elevado a menos 3. Isso me dá um erro na primeira iteração de apenas 1%. Agora, novamente, menos e menos, esse valor vai embora. E aqui eu fico com 2,5050, 3. Aqui, menos 1,0164 vezes 10 elevado a menos 3, 0,43136, 2,5061 menos 4,6821 vezes 10 elevado a menos 5. Esse valor eu nem precisaria calcular ele, porque eu não tenho uma terceira iteração, porque aqui o meu erro já reduziu para 0,04%, inferior, portanto, a 1%. Novamente, relembramos que as nossas aproximações da raiz aparecem aqui, certo? E que a minha solução com erro inferior a 1% é 2,5061. Muito bem. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, então, que é 5 vezes e elevado a menos x ao cubo igual a 0. No nosso isolamento aqui, x e f, 0, 1 e 2, eu descubro que o sinal aqui é mais e é menos, portanto, eu tenho uma raiz entre 1 e 2, que é onde eu vou executar a minha busca. Então, meu intervalo de busca é o intervalo fechado 1, 2, certo? E eu já posso implementar aqui a minha tabelinha do meu algoritmo, 0, 1, 2 e 3. É claro, pessoal, que antecipadamente não tem como vocês saberem quantas iterações vão se proceder. Eu aqui já estou colocando, porque eu já resolvi esse problema e eu sei que são 3 iterações. Mas na tabela de vocês podem fazer um número um pouco maior, ou na hora de passar a limpo, vocês colocarem
o valor correto. E lembrando então que aqui é o meu intervalo de busca 1, 2. F de 1 é 0,8390, desculpa. Zero vírgula 8394 menos 7,3233. Isso me permite já calcular a primeira aproximação, que é 1,1028. F de XC é 0,31851. Nessa primeira iteração não tem erro, mas eu percebo que eu tenho que descartar o valor de x1, substituindo ele por 1,1028. Continua o 2 aqui. 0,31851 menos 7,3233, 1,1402, 0,11641. Esse primeiro erro é 3,3%. Passando à segunda iteração, novamente o valor de x1 é corrigido para 1,1402. Continua aqui o 2, 0,11641 menos 7,3233. Com isso, eu já posso calcular a nova aproximação, que é 1,1537, 4,1954 vezes 10 elevado a menos 2, 1,1% de erro relativo. Esse valor é novamente corrigido para 1,1537, 2, 4,1954 vezes 10 a menos 2, menos 7,3233, 1,1585, 1,5038 vezes 10 elevado a menos 2, 0,4%. Então, as minhas aproximações estão nesta coluna para sempre e a minha resposta, então, com erro inferior a 1%, perdoe,
é 1,1585 e 5 algarismos significativos.